Lucas, capítulo 22, versículo 26 é o que nós vamos ler nessa noite. Glória a Deus. Eu quero ler especificamente com você Lucas 22, a partir do verso 26. Queria mais uma vez te pedir para você se colocar de pé em reverência a essa palavra tão linda, que é a palavra do Senhor. Que você marcasse a sua Bíblia onde ela está parada, que você pudesse levantar ela assim. Se você está com o seu celular, levante ele também. Se hoje você não tem nada para ler a palavra do Senhor, primeiro eu sugiro que você baixe um aplicativo no seu celular, mas hoje, se possível, pega uma carona na pessoa que está aí do seu lado, um pedacinho da Bíblia dela. Depois você passa álcool na sua mão, na mão dela. Mas é importante que todos pudéssemos confessar a palavra do Senhor nessa noite. Nós temos a nossa confissão de fé. E no 3 nós vamos repeti-la e vamos falar de todo o nosso coração. Amém? 1, 2, 3 e... Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Nessa noite eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta e que o meu coração está receptível para receber da incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Repita assim comigo: eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 em nome de Jesus. Amém. Abraça a sua Bíblia. Senhor, nessa noite, te glorificamos, pois sabemos que o Senhor está nesse lugar. Nessa noite, Pai, nós queremos reverenciar a Tua palavra e dizer, Pai, que acima de qualquer profecia, sonho, revelação, mover profético, nós queremos ouvir a Tua palavra, Senhor. Não queremos ser ignorantes ao ponto de acharmos que sem a Tua palavra nós faremos algum prodígio ou algum milagre. Mas nessa noite nós clamamos que através do poder das Escrituras haja libertação no nosso espírito, na nossa alma e na nossa carne. Nós entregamos, Pai, tudo nas Suas mãos e te pedimos, fala conosco através dessa palavra tão santa e gloriosa. Nós louvamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus, ainda de pé. Vamos ler Lucas capítulo 22, versículo 26. Olha o que a palavra do Senhor fala. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor. E aquele que dirige seja como o que serve. Pois, qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Você pode se assentar. O título da palavra de hoje, se você é uma das pessoas que gosta de fazer anotação, o título dessa mensagem que eu preparei para hoje é Servo dos Servos. A palavra que nós acabamos de ler, ela é uma palavra do próprio Jesus direcionada aos seus discípulos. Se você começar a olhar o início do capítulo 22, ele está contando o seguinte: Jesus, ele está na sua última janta com os discípulos, antes de morrer na cruz, e ele senta-se na mesa, eles jantam. Depois que eles jantam, eles passam para o momento da ceia, como nós tivemos na semana passada, onde ele pega o pãozinho, onde ele dá o copinho do suco da uva, ensina aquilo para os discípulos, e de repente aquela reunião ela termina. E aí, os discípulos eles se sentam na mesa, e o que os judeus messiânicos começam a chamar esse momento, é de o momento dos versos de Jesus à mesa. Que é onde eles começam a conversar. E de repente começa a acontecer uma coisa que a gente fazia quando a gente tinha 12 anos de idade. E os discípulos com quase 30 estavam fazendo naquele momento.
Se você olhar o versículo 23 e o versículo 24, logo depois da Santa Ceia, que é aquele momento tão maravilhoso, eles começam a brigar igual adolescentes no meio da mesa, na frente de Jesus. Eu imagino Jesus, ele pensando assim, daqui a algumas horas eu vou ser crucificado, eu vou para um madeiro, eu vou morrer. E esses homens velhos, barbados, estão brigando. E aí a briga, vem comigo e olha no versículo 23, o que era. Olha para ver o que era a briga. Lucas 22, 23, vamos lá. Olha como que começa a briga. Então começaram a indagar entre si, quem seria dentre eles o que havia de fazer isso? Isso era traição. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles seria o maior. Meus irmãos, aqueles homens, depois de andar 3 anos seguidos com Jesus levar eles para andar sobre as águas, fazer o vento parar, ressuscitar uma pessoa que estava morta depois de 4 dias, faltando poucas horas para ele ser crucificado naquela cruz, aqueles homens ainda estavam brigando para saber quem deles ia trair Jesus. Aqueles homens estavam discutindo para saber quem deles era o maior entre os discípulos. E Jesus, com uma palavra muito sábia, ele começa a ensinar para aqueles homens o que eu desejo que o Senhor ensine para cada um de nós nessa noite. Que o maior no reino dos céus não é aquele que aparece mais, mas o maior no reino dos céus é aquele que serve. E essa palavra é tão séria, porque nós vemos que mesmo no meio da cúpula dos 12 que andavam com Jesus, eles tinham o maior treinador de todos, eles tinham o maior professor de todos, e mesmo andando do lado do próprio Deus, mesmo andando do lado do próprio Filho de Deus, a divindade extrema que pisou nessa terra, ainda assim naquele grupo nasceu uma ambição. Se até para quem andava com Jesus tinha ambição, quem dirá para nós que carregamos e andamos nessa terra hoje, meu irmão? Essa palavra é tão séria que o versículo 32, Jesus ele vira para Pedro e ele fala uma frase assim, Pedro, vamos lá ver? Versículo 32, fala assim, eu porém rogo a ti, para que a tua fé não desfaleça. E aí olha só o que Jesus fala para ele, pois tu, quando te convertestes, fortalece os teus irmãos. Irmãos, eu acabei de dizer que eles estavam há 3 anos andando com Jesus, e faltava poucas horas para Jesus morrer. E Jesus vira para Pedro e fala assim, quando você se converter, vê se ajuda seus irmãos. Sabe o que Jesus está ensinando aqui? Que tempo de igreja não significa nada na sua vida. O seu tempo de igreja, o tempo que você nasceu, o tempo que você é batizado, o tempo que você caminha na igreja, ele não significa nada se dentro de você não tiver maturidade espiritual, meu irmão. Dentro de nós precisamos ter uma cabeça de servo, porque quem não serve não entende o que é o propósito de viver com Cristo. Porque a palavra cristão, ela vem de pequenos cristos, ou cópias de Cristo. Para ser um pequeno Cristo, para ser uma cópia de Cristo, a gente precisa fazer o que ele fazia. E se nós olharmos para essa história, tem um paralelo dela, eu não sei se você sabe, mas os 4 primeiros livros do Novo Testamento, eles são os evangelhos sinóticos. E esses evangelhos, os 3, eles narram a mesma história de Jesus, porém com autores diferentes. E há uma diferença, o livro de Lucas, ele é escrito por um historiador. Escuta isso aqui que vai fazer mais sentido para você. O livro de Lucas, Lucas era um médico, ele não estava lá o dia que isso aqui aconteceu. Ele era um historiador que estava escutando fontes e fazendo uma narração científica a respeito disso que estava aqui, escutando pessoas que estavam lá. Agora, desses 4 evangelhos, um evangelista de verdade estava lá nesse dia. É o evangelho de João. E como toda história que 2 amigos contam, um vai contar mais detalhe que o outro, não é verdade? E nem por isso quer dizer que é mentira. Só quer dizer que cada um narra aquilo que chamou mais atenção naquela conversa.
E eu queria que você abrisse comigo o livro de João, para você ver o que João ele narra dessa mesma história que nos ensina aqui. João está um livro para frente. E agora nós vamos lá no versículo 13 de João, no versículo, especificamente o versículo 2. Olha o que a palavra fala. Lembra que eu disse que Jesus estava na ceia? Olha aqui. 13:2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo esse que o Pai tudo confiara nas suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se dela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com toalha que estava cingindo. E aí vai comigo no versículo 12. E o versículo 12 continua essa história dizendo assim: depois de ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou aos discípulos: compreende os que vos fiz? Como me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu sou? Ora, se eu, sendo senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Versículo 15, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Sabe o que Jesus fez naquela história? Ao ver aqueles homens brigando, ele combate ele não com palavras, mas com um exemplo. E ele vai lá, e se você já tem assistido os cultos aqui, você lembra que eu falei um dia numa pregação, que Jesus usava aquela roupa de mestre por cima da roupa dele? Ele tira aquela roupa, ele pega uma toalha, ele põe a toalha no ombro, igual a mãe da gente quando vai cozinhar e põe a toalhinha. Pega uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. E depois fala para eles: olha, eu quero que vocês aprendam que se vocês querem ser como eu, vocês precisam aprender a servir uns aos outros. Lavar os pés naquele tempo era tirar toda a sujeira que tinha. Porque lembra que tudo é deserto. E no deserto os homens, a água achar é muito difícil. Então eles não tomavam banho todo dia. É isso mesmo. E aí, para não ficar tão sujo, todo final de noite eles iam lá e lavavam os pés para tirar a sujeira. Simbolicamente, sabe o que isso ensina para nós? Jesus estava ensinando assim: meu irmão, toda vez que você vê o seu irmão sujo, ajuda ele a se limpar da sujeira que ele está. Toda vez que você vê o seu irmão em pecado, tenta ajudar ele. Tenta ensinar para ele. Jesus estava arrancando dos discípulos todo orgulho. E sejamos sinceros, uma atitude como essa arrancaria o nosso orgulho também, não é verdade? Irmãos, irmãs, nós temos vivido um tempo de extrema ambição uns para com os outros. Nós olhamos para os discípulos e damos risada da atitude deles, mas por vezes nós somos essas pessoas imaturas. Eu terminei um livro hoje, que é um livro que se chama Rumo ao Lugar Desejado. E esse livro ele conta na verdade ele faz uma reflexão muito interessante. Em nome da ambição, por vezes nós vemos pessoas comprarem assim carros com prestações tão altas que elas não seriam capazes nem de pagar essa prestação. Nós vemos pessoas em nome da ambição, e em nome de parecer alguma coisa, comprarem casas assim com parcelas astronômicas. Tudo em nome de viver uma aparência, de viver uma ambição maquiada de alguma forma pela aparência. E sabe qual é o problema disso? Além de nós nos enfiarmos em dívidas, isso é o de menos. Isso faz com que nós passemos a ser o que não somos e estar distantes do que gostaríamos de ser.
Isso é sério. É um pequeno exemplo na sua vida física, mas e na espiritual? Quantas vezes nós levantamos a mão para parecer que está tudo bem espiritualmente, e lá dentro está tudo mal? Deixa eu te dar uma notícia: o Filho de Deus que lavou os pés dos discípulos, Ele está aqui nessa noite. Ele quer fazer você ser de verdade o que até agora você pode ser, que esteja fingindo ser. E o que Jesus nos ensina é algo que teologicamente nós chamamos de contracultura do reino. Sabe o que significa isso? O reino de Deus, ele é o contrário daquilo que nós estamos vivendo aqui nessa terra. Vem comigo. Aqui nessa terra a gente aprendeu que quanto mais a gente ganha, mais rico e melhor a gente é, não é verdade? A cultura do reino dos céus, a contracultura, ela é diferente. Ela diz: quanto mais você dá, mais abençoado você é. Eu queria ler alguns versículos com vocês. Eu não sei nem se o pessoal da projeção vai dar conta, mas alguns versículos que exemplificam muito o que é ser um servo de Deus, o que é viver uma cultura do reino de Deus e como ela é amplamente o contrário. Eu acho que eles não vão dar conta porque é muito versículo, mas eu queria que você abrisse comigo Marcos capítulo 10, versículo 32. Olha o que a palavra do Senhor diz. Aliás, vamos poupar um pouquinho mais de tempo. Só deixa sua Bíblia aberta no livro de Lucas, que os outros eu vou falar. Marcos 10, 32. Estavam no caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante dos seus discípulos. Esses se admiravam, e os que seguiam tomados de apreensão a Jesus. Marcos, aliás, está aí? Pode seguir o versículo. Tornando a levantar as partes os 12, passou-lhe a revelar as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo, próximo: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte, e os entregarão aos gentios. Versículo 34. Hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. A primeira coisa que eu quero dizer: acima da vida, assim como Jesus, nós primeiros precisamos passar por um período aparentemente em que pareceremos estar mortos. Agora vamos para o próximo versículo, Mateus capítulo 20, versículo 16. Ele diz assim: assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Contra a cultura. Se você quer ser o último que você queira, você vai ser o primeiro. Mas se você quiser ser o primeiro de todos, você vai ter que voltar para o final da fila. Lucas capítulo 9, versículo 23. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Está vendo como é o contrário? Nós queremos estar livres dos nossos pesos e da nossa cruz, não é verdade? Enquanto Jesus disse: se você quer me servir, toma a sua cruz e vem comigo. Lucas capítulo 9, versículo 24. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Meu irmão, o reino dos céus é uma contracultura desse reino aqui na terra. De manhã, nós falamos aqui no curso de batismo sobre o poder do voluntariado na igreja. E eu dizia o seguinte: meu irmão, se você se conforma em ser só alguém que senta nesse banco e não faz nada, você é o mais miserável de todos os irmãos. Porque você é como o homem, como nós lemos lá atrás, que está sentado à mesa, esperando todo mundo vir te servir. Enquanto o que ele quer é que você seja servo, como ele foi servo. Deixa eu te falar uma coisa, aqui na Lagoinha, a gente não manda indireta para ninguém no cima do púlpito, nem de trás dele. Nós criamos desde o começo uma cultura entre nós, de falar a verdade para o outro, mesmo que doa, mas para a gente ter o privilégio de olhar olho no olho um do outro. Então deixa eu te falar uma coisa. A Lagoinha, ela não é uma igreja que manda indireta de cima do púlpito. Mas nós somos uma igreja com um propósito.
E eu construí essa mensagem com um propósito nessa noite, para que no seu coração você se torne um voluntário. Não é indireta não, meu irmão, é direta mesmo. O Senhor Jesus está te chamando para trabalhar para Ele. Meu irmão, o que Jesus tem feito aqui em nós como igreja é algo sobrenatural. As pessoas olham, elas olham e falam assim: meu Deus, como eles podem estar fazendo tudo isso? Eu quero te dizer, porque existem servos que se propõem a ser servo como Ele foi servo. Às vezes a gente fica orando e clamando a Deus, e falando coisas, e pedindo coisas ao Senhor, falando: Deus, eu quero ser grande, Pai, eu quero ser um grande empreendedor, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Mas deixa eu te revelar uma chave para virar na sua mente. A promoção de Deus, meu irmão, ela é disfarçada de serviço. Quer ser abençoado? Trabalhe. E eu não estou falando isso só porque eu quero que você seja um voluntário aqui da igreja, não. É porque eu quero no meu coração que você amadureça. Olha para esses irmãos que estão servindo. Meu irmão, olha para essas pessoas, todo mundo novinho. As pessoas vão falar: meu Deus, é um menino novo que recebe a gente lá na porta. É a outra criança que está recebendo a oferta, ali colhendo a oferta. É o outro que está pegando os nomes. E vidas, e vidas, e vidas sendo salvas. Sabe por quê? Porque servir faz as pessoas ficarem mais maduras. Meu irmão, leva isso para sua casa. Se você começar a servir a sua casa de maneira excelente, as pessoas da sua família vão começar a te olhar com mais respeito. Se no seu trabalho você se propor a ser uma pessoa melhor, um servo melhor, as pessoas vão começar a te olhar com mais respeito, meu irmão. E deixa eu te falar uma coisa: se no reino espiritual você se propor a descer mais a sua bola, a ser uma pessoa mais humilde espiritualmente, o Senhor vai abrir os ouvidos para ouvir o que você ora e o que você pede. Você já parou para pensar que no culto o pregador ele fica de pé, que os moços que estão tocando e cantando eles ficam de pé, na adoração nós ficamos de pé, mas no momento das nossas orações na nossa casa e do nosso choro, como que nós estamos? De joelhos. Por quê? Porque como o grande sábio Salomão dizia: aquele que rega chorando, colhe sorrindo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Meu irmão, nessa noite, se propõe a ser um servo como Jesus foi. E aí eu quero te fazer uma pergunta: que servo é esse que Jesus está nos ensinando a ser? Que tipo de servo é esse que Ele quer? Porque eu virar para você e dizer que para você ser servo é muito fácil. Mas o que é ser servo, afinal de contas? É só servir na igreja? É só pegar um álcool em gel e segurar ali na porta? Ah, é só ficar ali no data show? É só ajudar na oferta? É só dar um dízimo de R$1 milhão? Ô Jesus, eu recebo essa bênção. Mas ser servo do Senhor é muito mais do que isso. Queria que você repetisse uma palavra comigo difícil. Vou até ler aqui. Choratos. Repete comigo: choratos. Você sabe o que quer dizer choratos? Era um tipo de servo na Bíblia. E é esse tipo de servo, choratos, que é o servo que Jesus quer que nós sejamos a partir de hoje. Eu não sei se você sabe, mas no Velho Testamento ainda havia escravidão. E no Novo também. No Brasil, por exemplo, se eu não me engano, são o quê? 400 anos de abolição da escravidão? Não lembro, olha só. Pastor que faz mestrado em história não sabe, me perdoa. Mas mais ou menos faz um bom tempo, mas na época da Bíblia ainda havia escravidão. Mas o Senhor Jesus, aliás, o Senhor Deus, Ele levantou Moisés para escrever um mandamento sobre um tipo de servo. E esse tipo de servo se chamava choratos. E o que era esse servo? Esse servo era um servo que ele era escravo durante 7 anos do seu senhor. Uma pessoa ia lá na feira de escravos, comprava um escravo, e aquele escravo servia aquela família durante 7 anos.
E depois de 7 anos, aquele escravo ele era obrigado a ser liberto. O patrão ele tinha que fazer uma carta de alforria e dar para o escravo e falar assim: a partir de hoje você é livre. E aquele escravo ele tinha 2 opções: pegar aquela carta, ir embora e sair sorridente, vendo as flores, procurando o reino de tão distante do Shrek. Ou ele tinha uma segunda opção: ele pegar aquela carta, virar para o seu Senhor e falar assim: Senhor, você está me libertando, mas eu abro mão da minha liberdade e eu quero te servir pelo resto da minha vida. Não mais agora porque você me manda, mas porque eu quero te servir. E esse tipo de servo, que mesmo liberto, ele escolhia ficar, agora ele se tornava um servo chorados. E esse servo precisava de uma marca, e a marca que ele tinha era um furo na orelha. Rafael hoje está de chorados. E esse servo agora ele tinha uma marcação na sua orelha, para que todo mundo que olhasse para ele soubesse: ele está trabalhando para o patrão, porque ele quer, porque ele é livre, mas mesmo sendo livre ele escolheu ficar. Eu acho que você já entendeu o que Jesus estava querendo falar. Mas se você ainda não entendeu, deixa eu simplificar para você. Jesus, quando ele morreu naquela cruz, ele entregou o seu sangue precioso por mim e por você, e com o preço de sangue daquela cruz, ele comprou a sentença que era minha e sua de condenação, de escravidão ao pecado. A Bíblia diz que nós estávamos mortos pela condenação dos nossos pecados, mas ele pagou um preço na cruz, e ele virou para mim e para você e disse: olha, eu pago o preço, seja livre. E o que o Senhor quer de nós, como hoje, sendo servos, é que nós dissemos assim: eu abro mão da minha liberdade para ficar com aquele que primeiro me amou. Eu abro mão de ser livre para me tornar servo daquele que morreu na cruz e pagou o preço por mim. Que nessa noite, eu e você sejamos os servos da liberdade, os servos da orelha furada, os homens e mulheres que carregam a marca do Senhor, uma marca de libertos, livres, mas não libertinos. Homens cheios de Deus, mas que não têm medo de viver em Deus, porque estão em Deus, não com medo do diabo pôr a mão, mas com a certeza de querer viver algo melhor com Deus, meu irmão. Isso é profundo demais, meu irmão. Isso é olhar para a Bíblia e olhar e ver: Jesus me amou, Ele me libertou e eu quero ser servo dEle. Nós cantamos uma música agora há pouco que dizia que Ele cresça e eu diminua. Que Ele apareça e eu me constranja. Com a sua glória, com todo o seu amor. Servo de todos os irmãos. Meu irmão, se nessa noite eu tivesse a oportunidade, eu lavaria o pé de todo mundo, mas a gente só sairia daqui 10 horas da noite. Mas nessa noite, o próprio Jesus, Ele está aqui. E Ele deseja fazer em nós, com que nós possamos aprender a sermos servos melhores, homens melhores, libertos de uma melhor forma. Eu gostaria de finalizar esse texto, voltando naquela passagem de Lucas, para que nós pudéssemos refletir sobre essa lição que Jesus ele traz. Se o Ministério de Louvor já quiser subir aqui, pode subir. Agora que você conhece, vai ficar mais fácil de você entender. Lucas 22, vamos ler a partir do 24. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridades são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim, pelo contrário. O maior entre vós seja como o menor,
E aquele que dirige seja como o que serve. Pois, qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Pois, no meio de vós, eu sou como quem serve. Vós sois o que tendes permanecido comigo, lembra do escravo? Nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vos confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Sabe o que eu vejo aqui? Quando a gente fala que alguma coisa é maior, a gente tem duas opções de raciocínio. Ou a gente imagina algo maior em quantidade, vários volumes de uma coisa. A gente brinca aqui que tem uns pregadores que pregam muito, mas é porque prega muito tempo. Quantidade. Ou nós olhamos e falamos, isso aqui é maior, mas pela qualidade. Quando Jesus, ele vira e fala assim, para aquelas pessoas, quem é o maior? O que fica sentado na mesa ou o que serve os pratos para que eles comerem? E as pessoas, ao responderem que maior é o que fica na mesa sentado, elas estão falando de quantidade. Porque na maioria das vezes quem fica sentado na mesa é quem tem mais dinheiro. Enquanto que o mais pobre é o que está trabalhando para servir o mais rico. Mas depois Jesus ele começa a falar que aquele que serve como ele serviu, um dia vai ter o privilégio de fazer parte do reino e se sentar para julgar as 12 tribos de Israel. Sabe o que eu vejo Jesus ensinando? Que ele não quer ele não precisa daquele que é maior em qualidade. Ele quer filhos e filhas que sejam maiores em qualidade e não quantidade. Que nessa noite, meu irmão, minha irmã, você seja qualidade, não quantidade. Não importa se você converteu ontem ou se você converteu 20 anos. O que importa é a qualidade que está aí dentro de você. Não importa se até agora você foi viciado em alguma coisa. O que importa é a qualidade que Ele vai colocar em você nessa noite. Que nessa noite nós escolhamos ser os servos da olheira furada. Que somos tão maiores, mas tão maiores, que pode ser que quantitativamente faltem muitas coisas em nós, mas em qualidade nós seremos os melhores em o que fizermos. Eu gostaria de te convidar para você se colocar de pé nessa noite. Nós vamos cantar uma canção. E que nessa noite nós possamos nos posicionar como servos do Senhor.